Olá, eu, Pai Kleber, de volta aqui com o podcast de Cara com a Realidade, Maria Padilha, Casa Ogum. Todos vocês sabem também, nós temos o nosso programa na Rádio Vibe Mundial. Estamos aqui trazendo mais uma vez assuntos de cunho religioso, entretenimento, aprendizado, aquele bate-papo em família. E mais uma vez, estamos aqui em família com vocês, com estas ilustres presenças, que já não é novidade nenhuma. Estamos com o Rodrigo de Ogum, estamos aqui hoje com uma presença ilustre, o Anderson de Omulu, meu irmão de coração, e aqui com o braço direito Wesley de Ogum também. Eles já vão dar as considerações iniciais, mas antes de tudo, você que está procurando consulta, você que está procurando trabalhos, você que está procurando falar comigo, vai ligando nos telefones, vai agendando sua consulta, vai estabelecendo contato que a gente com certeza vai te dar uma assessoria muito interessante. A gente também está dando assessoria empresarial, né? O que é muito interessante porque muitos empresários do Brasil todo nos procura para poder estar trabalhando espiritualmente as suas vidas privadas e as suas empresas e, entre outras situações, nos procure que a gente com certeza vai ter uma solução para o seu problema, não só material, financeiro, emocional ou conjugal, ok? E agora, sem mais delongas, vamos começar com o nosso bate-papo. A gente separou alguns tópicos aqui bem interessantes. Vai pegar fogo a mesa hoje, tá? Diretamente aqui dos estúdios, pode vir no bairro do Paraíso, aqui na Avenida Paulista, parte nobre da cidade de São Paulo. Estamos com esse estúdio moderno, sofisticado, trazendo esse programa também sofisticado com esse podcast maravilhoso. Rodrigo Atração, olá, tudo bem? Como que vai? A benção, meu pai. Tô bem, graças a Deus, graças aos orixás. Uma satisfação estar fazendo parte mais uma vez desse programa maravilhoso. Preparado? Tamo aí, né? É isso aí. E aí, meu irmão, como que vai? Olá, pessoal. Agradeço a oportunidade que meu irmão está me dando e vai ser uma honra participar com vocês. É isso aí. E aí, Wesley, preparado? Preparada. Benção, meu pai. Obrigado mais uma vez pela participação, pela oportunidade. Então, Vamos que vamos. Vamos lá, vamos começar com os primeiros tópicos aqui então, né? Tá meio que na moda, o Rodrigo, ultimamente eu venho acompanhando algumas situações na mídia social. E a gente já trouxe aqui no podcast a questão da agressão física, né? Física, psicológica e verbal, mas vamos citar mais a física em pleno 2025. Eu acho que vocês, no terreiro de vocês, em qualquer região do Brasil, se não passaram, vão passar ou estão passando por essa questão de sacerdotes estarem agredindo ainda, batendo literalmente nos seus filhos de santo. E a gente vai debater esse primeiro assunto, esse primeiro tópico, que eu acho que é importante, está muito em evidência isso. Lamentavelmente, isso ainda vem ocorrendo dentro de 2025. Já era para isso ter sido banido, ter acabado, mas parece que algumas pessoas ainda não tomaram direcionamento e administração dos seus terreiros. Eu vou começar aqui pelo Rodrigo, daqui a pouco eu passo a pergunta para os outros participantes. Qual é a sua visão sobre essa questão do sacerdote, sacerdotisa, agredir o neófito, o membro que é da casa dele ou dela? Bom, acho que beira o absurdo, né? Porque a pessoa vai em busca de uma proteção, vai em busca de paz, e o que ela encontra é uma violência, é um maltrato, né? É um desrespeito total. E como muitas vezes nos seus programas, tanto aqui quanto na Vibe Mundial, o senhor sempre reforça a questão de se sentiu ameaçado, faça um boletim de ocorrência. É mais seguro, né? Se sentiu coagido em qualquer situação, seja ela verbal ou física, faça um boletim de ocorrência. Porque essa violência nas religiões, ela está acontecendo não só de forma, vamos dizer assim, física, ela está acontecendo até de forma sexual. Né? Hoje existe Assédio também, bem lembrado. Hoje existem sacerdotes, existem padres, pastores que acabam usando da religião para de alguma forma abusar sexualmente, sejam de homens, seja de mulher, e até crianças, né? Até crianças. Então, eu acho que isso é um absurdo. Acho que isso tem que ser combatido na raiz. Então, a pessoa que se sentir constrangida, se sentir ameaçada, não deixe aquela situação crescer. Faça um boletim de ocorrência, vá buscar os seus direitos e imediatamente saia daquele lugar. Porque aquele lugar não é para ela. Essa é a minha visão. Essa questão do assédio, Wesley, bem citado pelo Rodrigo, é um absurdo estar acontecendo isso em 2025 ainda, com tantas leis, com tantas coisas em vigência. E qual que é a sua recomendação, assim, seu direcionamento para as pessoas que estão se encontrando nesse tipo de situação e às vezes está com medo de denunciar? Porque fica aquela questão, pô, o cara vai me jogar feitiço, o cara vai me jogar macumba.
E a gente realmente, a gente não sabe do que as pessoas são capazes de fazer hoje em dia. Qual que seria a sua visão, a sua recomendação para as pessoas que se encontram dentro dessa situação lamentável ainda? Bom, pai, a minha recomendação seria a pessoa primeiro se enxergar e ver até onde vai a carência dela. Até onde vale a pena realmente ela acreditar nessa fé alheia, do qual estão propagando agressão, violência sexual, promessas também que não entrega nada, não ensina nada. Então, minha recomendação é a pessoa enxergar até onde vale a pena passar por aquilo baseado no medo. Porque é só negativo. Da onde está vindo o positivo? Como- Tá ali bem, perfeito. Como que a pessoa vai aceitar que a hierarquia permita com que venha uma agressão ou a pessoa saia da casa dela para voltar pior do que saiu de casa? Volta, ela vai buscar às vezes sei lá, uma palavra amiga, tentar resolver alguma coisa, ela volta com marca ou volta com trauma. Acho que é por isso que muitas situações que está denegrindo a religião e tem tantas pessoas saindo da religião. Agressões, questões sexuais, fora aquela questão ainda que é a questão do tempo, que até isso daí também eles batem ou te colocam ali de joelho. Concordo, né? Com certeza vocês devem estar passando por isso, ou já passaram por isso. Irmão, a gente é da escola antiga, e a pergunta que eu faço é o quê? E as pessoas acabam ficando sequeladas com isso, né? Com certeza, a nossa religião, ela já é massacrada. A pessoa entra numa casa de candomblé, ela quer encontrar paz, ela quer encontrar amor, carinho. Aí ela encontra agressão, encontra assédio e acaba afastando as pessoas da religião. A gente é daquela escola antiga. Você vê, o cara chegou hoje na casa de candomblé, ele quer aquele amor do pai de santo, quer Sim. aquele amor dos irmãos. Concordo. Ele encontra todas essas coisas. Agressões, assédio, procura virar evangélico, né? Isso é verdade. Quando não vai pra outra religião, né? Vai pronto, mas ele procura virar evangélico. Mas eu acho que o assédio mesmo na casa de candomblé, isso está sendo um perigo. Isso está sendo um perigo. Se você vai iniciar uma criança, eu acho que igual você já iniciou criança, deve fazer Tem uma documentação, ó, prestem documentação. atenção aí vocês. Fazer uma documentação, o pai autorizando. Se o filho for para a natureza, o pai também deve acompanhar. Mas a questão de assédio em candomblé tá complicado. Porque eu acho que deve respeitar. Mas tem muitos pais de santos por aí que, às vezes, não estou generalizando, não respeitam. Não, você tá falando a realidade, né? Qual que é o seu ponto de vista? Não respeita isso. Mas o filho entra na casa de candomblé, ele quer encontrar carinho, ele quer encontrar amor, ele quer encontrar carinho dos próprios irmãos. E é isso, meu E irmão. acaba se deparando com esse cenário Com de terror, certeza. né? E desilude, né? Exatamente isso. Então, vocês estão vendo, né, já 4 opiniões pra gente começar. Se você tá passando por esse problema de ser agredido, de estar passando terror psicológico, até assédio, porque eu sei que tem muita mulher que tá sendo assediada, né? Você também tem que tomar cuidado com as suas crianças, né? Denuncie. É a nossa recomendação. Eu acho que você tem que começar a procurar apoio no embasamento da justiça. Por quê? Porque pelo menos você vai ter respaldo. Aquele local, eu acho que não vai continuar propagando esse tipo de situação. E é uma forma de você coibir também que esse sacerdote continue com esse terror. Porque eu acho, como o irmão Anderson colocou aqui, você sai da sua casa para procurar paz. Nada diferente disso. Que, inclusive, é horrível você ir para uma casa de axé. Você chega nessa casa e as pessoas são totalmente bipolares, tripolares, quadripolares, quintupolares, porque você nunca sabe como que você vai encontrar aquela pessoa, começando pelo sacerdócio. Né? Então a minha recomendação, com essas 3 opiniões aqui, incluindo a minha, é que vocês procurem respaldo na justiça, porque vocês podem até ganhar danos morais, indenizações e interromper as atividades espirituais desse local. Tá? Essa é a nossa visão, nossa reflexão. E a gente vai para o próximo tópico aqui, né? Que é lamentável, né, gente? Em 2025 acontecer esse tipo de coisa ainda. Né? Péssimo. É lamentável, é um regresso, Desilude as pessoas, né, pro né? nosso culto. Desilude Né? as pessoas. Pro Né? nosso culto. Né? Vamos lá. Entidade orixá. Vamos colocar aqui uma situação. Entidade orixá está acima da nossa compreensão. O espírito está acima da nossa compreensão. Sendo que ele está acima da nossa compreensão, ele sabe tudo o que vai ocorrer com o filho. Eu queria saber da opinião de vocês. Por que certas situações ainda acontecem com as pessoas dentro dos terreiros? Por que esses orixás, por que essas entidades não atuam
ajudando os seus filhos a reconhecer que um local não é adequado para se frequentar? Vamos lá, Rodrigo. Bom, eu acho assim, as entidades, elas estão conosco, né? Os orixás, as entidades estão conosco. Mas todo ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio das suas ações, né? Ele pode tomar suas próprias decisões baseadas em achismo, baseadas naquilo que pensa. E aí ele pode ou ter êxito ou pagar pela sua própria atitude. Então eu acho que por mais que a entidade, o orixá, ele esteja com a gente, esteja nos guiando, ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele vai direcionar. Ele pode direcionar, que é a função dele. Mas a decisão final sempre é do ser humano. Sempre é nossa. E aí muitas vezes a gente pode se dar bem ou pode se dar mal. Então o que acontece? Quando uma pessoa ela adentra um terreiro, ela frequenta uma casa, se aquela casa não está boa para ela, se ela está vendo que aquela casa não vai trazer o que ela está buscando, a prosperidade, seja de saúde, seja financeira, enfim, um conjunto de coisas que ela vai buscar lá, e ela não encontra, a entidade, em algum momento, com certeza vai mostrar para ela que aquele lugar não é dela. Em algum momento ela vai mostrar. Ou se é um médio de incorporação, a entidade não vai vir, vai demorar para incorporar. Ou alguma coisa na vida daquela pessoa vai travar. Alguma coisa vai acontecer. E aí vai do ser humano ter aquele feeling e entender que aquele lugar não é para ele. Mas por que aquele lugar não é para ele? Aí fica a pergunta. Será que é só o lugar ou é a pessoa? Porque também tem um outro lado. Tem. Tem um outro lado. Às vezes o Concordo. lugar é bom e a pessoa Não se adequa à situação, e também sim. não está preparada. Ela traz na essência dela coisas ruins. Entendeu? Concordo. Então, primeiro ela tem que se limpar para ela poder adentrar um local. Entendeu? Então, talvez seja isso que algumas pessoas confundam, não entendam. Ah, minha entidade não está me ajudando. Ah, meu orixá é fraco. Não existe orixá fraco. Concordo. Não existe orixá fraco. Entendeu? Concordo. Então, talvez seja nesse contexto que as pessoas estejam se perdendo, não estão encontrando a resposta e acham que o orixá do meu irmão, do Wesley, é mais forte que o meu e vice-versa. Não, na verdade eu tenho que olhar para dentro de mim primeiro e entender o que eu estou fazendo da minha vida para que eu possa ter o apoio das minhas entidades. A entidade ela nunca vai querer ver um filho ruim, sempre vai querer ver o filho muito bem. E o que depende? Depende da gente também ajudá-los a fazer a parte deles. Concordo. E aí, Wesley? Bom, pai, eu começo falando que primeiro a pessoa tem que ver qual que é a evolução dela. Qual que é o merecimento, e o merecimento nem sempre é aquilo que ela está fazendo no momento. É o que ela está preparada para receber aquilo que ela está pedindo. Ou muitas das vezes o que o chão está querendo proporcionar. O senhor, e eu sou grato, porque o senhor ensina isso, sobre primeiro se preparar mentalmente, espiritualmente, para que possa atingir. E hoje o que a gente vê, a pessoa faz uma farofa, deixa lá um mês no pé do Exu, e quer ficar deitado pro Exu pegar as malinhas e colocar no pé com o dinheiro. A pessoa se preparou A como? famosa teologia da prosperidade, Sim, né? mas como é que a pessoa se preparou para administrar aquele dinheiro? Então, assim, as entidades, eu acredito que ela quer o bem para nós. Mas se a gente não melhorar e não se aprimorar naquilo que ela está querendo fazer para nós, eles não vão colocar no caminho. Não, Essa é a minha visão. Concordo. Uma deixa pra você, Anderson, já pegando o gancho do Wesley. Você acha que a pessoa, quando ela chega numa casa de axé, antes de ela ingressar pra um ebó, pra uma obrigação, pra um bori, ou alguma situação de culto, ela deveria ser melhor preparada, melhor podada, melhor lapidada por esse sacerdote antes de receber esses axés? Ou você é a favor de a pessoa já entrar, já fazer tudo, já tentar resolver a vida assim de cara? Qual que é a sua visão disso? Irmão, vou falar uma coisa. Eu acho que a pessoa tem que ser lapidada. Primeiro, ela precisa se preparar. Porque não adianta ela entrar hoje na casa de axé, no outro dia ela sair. Ela tem que conhecer pelo menos uns 6 meses, 1 ano. Por que acontece? Entender a mecânica do local, Claro, como que funciona, com assim, certeza. certo? Então, quantas pessoas entram hoje na casa de candomblé? Desculpa. Vê tudo lindo. Mas espera aí. Naquele momento é bonito, mas ela tem que conhecer um pouco mais o sacerdote, saber da trajetória dele, saber das dores dele também, das alegrias. Mas eu acho que primeiro ela deve conhecer o local, não ela se iniciar. Porque hoje, quantos sacerdotes falam assim para as pessoas hoje? Ah, se você não fizer santo, nossa, você vai morrer. Verdade. E, Concordo. Aí a pessoa já fica apavorada. Você vai morrer. Ah, se você não tomar ebó amanhã, não. Prepara a pessoa. Que a pessoa também tem que saber o que ela está fazendo. Quantas pessoas hoje, irmão, entram leigas na religião
Aí elas não aprendem em casa, aprendem na rua, não é verdade? É verdade. Mas ela deve se preparar, não entrar automaticamente. Bom, então, vocês estão ouvindo aí. Eu também sou a favor do que o Anderson falou aqui. Eu, tecnicamente, em casa, eu preparo os médiums. Primeiro, eu preparo muito bem eles, psicologicamente, mentalmente. Meu irmão tá lá comigo, ele sabe desse trabalho que a gente tem muito forte. Pra depois introduzir a axé nessa pessoa. Até para que ela tenha uma absorção maior, ela entenda. Porque quando você começa a colocar o axé de verdade na vida de uma pessoa, ela tende a crescer, ela tende a evoluir. E conforme ela vai evoluindo, coisas melhores e coisas maiores começam a acontecer. Não é isso, Anderson. Se ela não tiver preparada, Por que não? quando chegar as coisas boas, ela não vai estar boa para administrar. É isso? Igual, irmão, você só me dá uma goza. Não, sim. Aí, não preparou a pessoa. Aí a pessoa entrou hoje na casa de Candomblé, aí deu tudo errado pra ela. Ela entrou com aquela emoção, ela quer culpar o pai de santo. Foi E a com- religião também, né? É, e a religião. Foi que o meu sobrinho Wesley falou uma verdade. Até eu pego o encaixe do Rodrigo. Se você também não correr atrás, o orixá não vai pegar na sua mão. Ele te dá o caminho, como as entidades te dão o caminho. Os Exus dá o caminho, entendeu? Mas se você não correr atrás, também não vai chegar. E ainda denigra a religião. Mas vamos lá. Já pegando o gancho do Anderson, vamos até dar uma mudada na pauta aqui. Essa questão da teologia da prosperidade, tá? Você que tá me assistindo, nos assistindo, pega uma farofa, como o Anderson falou, como o Wesley falou, vai lá no pé de chão, entrega, e a troco daquela farofa você quer um carro. A troco daquela farofa você quer uma casa, você quer um amor. Qual que é a sua visão dessa barganha que o ser humano acha que o orixá tem uma obrigação de entregar algo pra ele? Porque se a gente começar a observar, o espiritual ele não tem um preço. O espiritual não tem um valor. O que precifica o espiritual é o homem, correto? Vocês concordam comigo? Sim. Concordo? Só que se a gente for comparar uma farofa com o que as pessoas pedem, é descabido. Muito. Não é verdade? Qual que é a opinião? Vamos falar aqui no bate-pronto. Tá bom. Vamos lá, Rodrigo, pode começar. Bom, aí, dentro do que o senhor falou, pai, aí estão transformando o Exu num agiota. Concordo. Concordo. Porque aí eu peço, eu pago pra receber, mas assim, eu dou uma farofa que era um carro. Tá, eu não trabalho, eu não ganho bem, como que eu vou ter um carro? Vou ganhar no Complicado. sorteio? Complicado. Entendeu? Eu quero um novo amor, mas eu sei que beleza não é tudo, mas Eu não não me cuido. cuido, eu não tenho uma aparência digna, eu não frequento lugares bons. Que tipo de pessoa que eu vou conhecer? Que amor é esse? Então, fica meio complicado, né? Então, assim, a entidade, ela é caminho. Ela é caminho. Ela não é a solução. O caminho é uma coisa, a solução é outra. Eu vejo dessa forma. Muito interessante. Vamos lá, Wesley. Pai, pegando o gancho do Rodrigo, é isso. Tanto o orixá quanto a entidade, na minha visão, eles te dão um caminho, eles abrem um caminho e te protegem. O restante é com você. Por isso que vem aquela questão que o senhor tanto ensina, que é ensinar nós pro mundo lá fora. Porque se a pessoa ficar naquele mundo de... Só espiritual. A vida não vai andar. A síndrome do macumbeiro. Não vai andar. Então o senhor ensina o quê? A vida lá fora. E é claro que o senhor ensina a parte espiritual. Porque o orixá, ou a entidade, eles vão colocar os caminhos abertos e vai proteger. Eu sou prova viva disso. Mas todos os dias eu tenho que acordar às 6 horas da manhã e ir pra luta. Do contrário, é a mesma coisa a saúde. Não adianta a pessoa colocar uma oferenda do tamanho dessa mesa pra saúde, mas ficar no frio sem blusa, por exemplo. Isso é verdade. Não tem como. Tá dando sopa pro azar, né? Sim, então assim, Verdade. vai chegar uma hora que até eles cruzam os braços e falam, ó, se vira aí com a sua sorte agora. Não tem lógica nisso daí. Na minha cabeça, isso não entra. Então é isso que eu acho. Perfeita visão, não. As visões aqui maravilhosas. E essa coisa de a religião servir de muleta? Como você mesmo disse aqui na segunda rodada, agora nós estamos na terceira. Acontece qualquer coisa, a culpa é do sacerdote, a culpa é da casa, não quer do cara, não quer do ser humano. Além do cara querer exigir mais do que ele tem, do que ele merece, com uma farofa, com um charuto, com uma cachaça, seja com o raio que parta, né? O que você acha dessa situação de o culto é amuleto? O cara não fez nada a vida toda, mas aí ele chega no culto religioso, ele quer que tudo aconteça. Qual que é a sua opinião? Olha, irmão, tem muitos assim. Vai tirar ebó com o pai de santo, aí ele quer a resposta tipo de 1 para 3 dias. Aí não deu certo, o pai de santo é culpado. O pai de santo é isso. Mas foi que os irmãos aqui falou. Se a gente não correr atrás, não acontece nada. Aí eles querem se encostar na religião, falar que a culpa é da religião.
aí mete o pau no pai de santo, mete o pau no irmão de santo. Agora, Em quem manda os boletos, eles não metem o pau, né? agora, foi uma frase que você falou um dia, se eu chegar no banco, se eu tiver com R$ 300, o boleto for 350, eu não vou pagar. Correto. Entendeu? Mas o que acontece? Muitos usam a religião como muleta, infelizmente. Mas se a gente não correr atrás, o orixá, ele dá o caminho, igual o meu sobrinho Wesley falou, meu sobrinho Rodrigo. Ele dá o caminho. Ele dá o caminho. Agora, não adianta o outro chegar, fazer uma farofinha para Exu e falar assim, eu quero um carro. Se você não correr atrás, ele vai te dar o caminho, a direção. Mas eles se encostam. Quantas pessoas hoje, irmão, elas ficam, às vezes, até na roça de Candomblé o dia inteiro. Mas tem muitos pais de santos que falam assim, não, você tem que trabalhar. Mas para é cômodo. Para a pessoa ficar lá e ela fica encostada. Você tem que correr atrás. Foi o que o Wesley falou. Você não vai acordar às 6 horas da manhã, ele não vai. Se eu não fizer minhas correrias, eu não vou. Se o Rodrigo não fizer, você trabalha pra caramba. Mas muitos se encostam e esperando as coisas acontecer. A coisa acontecer, Sim. cai do céu. Não, assim não vai. A entidade dá o caminho, o Exu dá o caminho. Mas, irmão, infelizmente é uma coisa. Eles querem resultado pra hoje. Aí, denigra o pai de santo, fala mal, entendeu? Mas o próprio culpado, às vezes, é o próprio povo da religião. Sim. Por quê? Concordo. Ele não pode dar palco pra isso. Às vezes você tá num lugar, só tem fofoca, só tem confusão, não se ajuda. Ninguém sabe fazer o aju. Por isso que a nossa religião, ela tá massacrada, ela tá denegrida. Eu vi uma frase de um pai de santo um dia, tá uma instituição falida, irmão. Concordo. Já pegando o gancho, eu vou passar aqui, vamos para a quarta rodada. Por exemplo, você falou da questão, nós estamos falando da questão de culto, certo? Muitas pessoas estão procurando ebó, muitas pessoas estão procurando trabalho. Mas eu quero saber na visão de vocês, porque são visões que a gente está dando aqui. A gente está abrindo situações para destravar a sua raciocínio, para ampliar a visão de vocês de uma forma muito didática, né? E é isso que a gente vai perguntar aqui agora. Só o ebó, só o trabalho específico muda a vida de uma pessoa, ou ela também precisa ter uma mentoria, uma mentalidade positiva para que as coisas fluam? Qual que é a sua opinião? Eu acho que é um conjunto de coisas. O ebó, ele ajuda sim. Sou prova viva disso que ele ajuda. Mas se a pessoa não tiver um pensamento positivo, ações positivas na sua vida, no seu dia a dia, não só de trabalho, não só de correr atrás, mas ações positivas, a mente positiva, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque nada adianta você tomar um ebó, você se conectar, né, com a ancestralidade, O sagrado, né? com a ancestralidade, e você tá negativo, você tá para baixo, você tá com problemas, e não buscar sair daquele buraco. Vamos supor que a pessoa toma um ebó para a cabeça, para o mental dela, tá? E aí ela toma o ebó na sexta. No domingo ela cai em depressão de novo. No domingo ela começa a ter pensamentos negativos, a acessar coisas que levam ela para baixo. Então não valeu de nada ela ter tomado aquele ebó na sexta. Entendeu? Então ela não cumpriu, vamos dizer assim, o preceito. O que é o preceito? Ela tá mentalmente melhor, ela buscar sair daquela situação, ela ter força mental. O ebó, ele vai te dar a força, o início da força. Vamos dizer assim, 50% é o ebó e 50% é o ser humano. Então ele precisa, por mais que seja difícil, a gente sabe que existem situações que são muito difíceis, que envolvem saúde, que envolvem psicológico, que envolvem bastante coisa. Mas se a gente não buscar essa força interna, o ebó sozinho ele não vai conseguir agir. Ele precisa do apoio do ser humano. Ou seja, se a pessoa não tiver cori legal, Não funciona. a coisa não vai fluir. Não vai fluir. Certo. Por favor. Pai, na minha visão, o ebó sem uma mentoria é a mesma coisa que nada. Como se a pessoa não tiver uma mentoria ao ponto de entender o que está sendo passado no corpo, de nada tem valia. Porque hoje é um fetiche, né? Tudo eu preciso fazer tudo correndo, eu preciso pra ontem, e a pessoa não estuda o que ela tá fazendo, o que ela vai fazer, qual que possa ser as consequências disso. Por que a gente tem que observar? Eu vou até em cima de você e do Anderson pra vocês completar isso aí. A gente tem que olhar muito a energia do sacerdote também. Bem, Se o cara tem vício, se o cara tem uma vida meio regrada. Porque o sacerdote, quando passa ebó na gente, ele tá passando a energia dele na gente. bem. É aquilo que ele vive, ele passa pra gente. É isso? Uhum. Tá, pode completar. E fora isso daí também que vai da pessoa querer entender e aprender. Porque tem gente que só quer pagar, tomar o ebó e esperar também o resultado. Mas a pessoa não foi entender aquilo que está sendo passado no corpo. E é aquilo que o irmão falou. Tudo que é passado pelo sacerdote, a pessoa está cumprindo depois? Por isso a mentoria que eu acho que é muito válida. Tem isso também, né? Fato, você colocou a gente pra pensar, porque a pessoa vai executa um trabalho,
mas de repente ela tem que passar por certos preceitos, mudanças reais, Mudança de significa caminho, de pessoa. vida, e a pessoa não muda, né? Não Ela muda. fica esperando o ebó ali, o resultado, mas ela mesma não tá mudando na mente, Não né? mudou mente, não mudou os Verdade, não vai dar passos. resultado. Ah, você tem que Concordo. sair de um... Você tem que parar de, sei lá, em boteca. A pessoa quer ficar enfiada no boteco, ela não vai adiantar. Mesmo achando que é autossuficiente. E esquece da mentoria. Então, se não tiver os dois lados, pra mim não funciona. Aí fica esperando a prosperidade. E a prosperidade também do orixá nem sempre é financeira. A gente sabe que primeiro é a saúde, proteção, caminhos abertos, é ter o que comer, é não faltar nada. E as pessoas esquecem de tudo e só foca na mesmice que o mundo parece que tá indo ladeira abaixo. Concordo. E você que é de Omolu, irmão Benção, Abençoe bem. acho que a gente reforçando a saúde, a gente reforça a saúde financeira, Com certeza. saúde psicológica, Com certeza. saúde corporal, Com certeza. saúde amorosa. Sim. Só que as pessoas não estão preparadas para essa conversa, né? Eles acham que prosperidade é só ganhar dinheiro, né? Não, não. Você, Vamos lá, irmão. Você tem que, pegando um caixa do ebó, a pessoa também ela tem que estar com a cabeça boa. Agora, não adianta a pessoa tirar um ebó hoje, irmão. E foi que o sobrinho Wesley falou. A pessoa, você dá um preceito pra pessoa, ela vai no boteco, ela vai beber, desculpa, ela vai usar uma droga, ela vai na esbórnia. Não muda a mentalidade, né? Ela Então, fez a coisa, mas continua Claro, fazendo então, as mesmas então coisas. Não adianta ela se ajudar. O ebó ajuda sim, claro. Mas você também tem que se ajudar. Agora, não adianta também tirar o ebó hoje, querer o resultado. O ebó é um tempo. Vem acontecendo. Mas de comum acordo com as atitudes. Com certeza. Tá. Se a pessoa tiver a atitude correta, irmão, ela vai ficar bem. Agora, não adianta tirar um ebó hoje e daqui 7 dias ela não compra o preceito, ela tá no bar bebendo, tá na esbórnia, aí fica Ela difícil. fofoca, Mas ela tudo. tem que se ajudar. O ebó é ótimo, claro, mas tem que se ajudar. Primeiro, igual você falou, cuidamos da saúde, né? Do Arum, né? Cuidamos Não tem preço, né? Então, tem cuidamos da preço. saúde. Agora, o ebó não vai te deixar bilionário e milionário. Ele vai dar o caminho. Foi que o Rodrigo falou aquela hora e o Wesley falou. Brilhantemente. Eles dão o caminho. Agora, a gente também tem que se ajudar, irmão. Aí, se ele faz uma besteira, quer culpar o pai de santo. Sim. Agora, foi o que o meu irmão falou. O pai de santo também, ele tem que estar com a energia boa. Sim. Ele tem que estar bem. Porque é a mão dele. Entendeu? Agora, não adianta ele tirar o ebó no ódio, na raiva, lascou tudo, né, irmão? É isso. Concordo. Antes de a gente ir para a próxima rodada, Rodrigo, passa seu telefone para quem quer procurar seu serviço, seu trabalho. Inclusive, lembrando que o Rodrigo é um grande artista também, tá? Mestre em TI, é muito bom, viu? Bom, meu Instagram, @Rodrigo Atração. Meu telefone é 11 98304 8870. 98304 8870. Wesley do Seg Transportes, lá uma empresa grandiosa, atende a todo o Brasil. Por favor, fica à vontade. Bom, nosso telefone é o 4372-6272, DDD 11, Segni Transportes. Nós transportamos para todo o Brasil, cargas em geral. Gente, para vocês que querem fazer um culto certinho, tocar um candomblé bem tocado, bem cantado, do começo ao fim, com responsabilidade, tá aqui um excelente maestro. Ele não vai espancar sua tabaca, ele não vai bater na sua tabaca, ele não vai furar sua tabaca, ele vai fazer tudo aquilo conforme manda o figurino para os nossos orixás, com sagacidade, com brilhantismo e uma mentalidade muito avançada. Por favor, maestro, deixa seu número para as pessoas contratarem seu serviço. Muito obrigado pela oportunidade. Meu celular é 11 9 4189 0195. 11 9 4189 0195. Anderson. O Anderson, grande maestro. De Omolu. É isso aí. Bom, dadas as apresentações, voltamos para os nossos assuntos pertinentes, né? Eu vejo uma grande coqueluche hoje de memes com os nossos deuses, com os nossos orixás. Não é uma crítica, porque tudo passa por uma modernização. E ainda mais hoje com o chat GPT, com editor de imagem, as pessoas vêm criando muitas coisas. Não só a religião do candomblé, como a todos os deuses, né? Até Jesus tem memes aí e tal. Tá lotado, inclusive, né? Mas vamos lá. Eu vou tirar a falta de respeito disso aí. Vamos colocar uma outra visão aqui. Eu vejo muito religioso de Facebook, de TikTok, de Instagram, e de YouTube e de outras redes sociais. E eu vou explicar o porquê. É muito legal a gente abrir uma rede social, Ogunhê, Atotô, Okearô, Laroyê, e que eu me abençoe minha mãe, mas na postagem, no vídeo, na presença, no dia a dia do culto, no manuseio, no egé, no sangue, você não vê essa devoção. Você não vê a presença da pessoa. Fé virtual
é funcional, prejudicial ou é uma doença? É legal a gente demonstrar nossa fé sim, mostrar os nossos deuses, mostrar nossa devoção. Mas e a sua presença real na vida do seu orixá? E a sua presença real na vida do espiritual? Você acha que só a fé caminha as coisas? Vocês, né, no caso. Só a fé caminha as coisas? Ou você acha que a presença, o manuseio, o pé no chão ainda é o que direciona, é o que resolve, é o que funciona? Vamos lá, Rodrigo. Bom, acho que religião é energia, né? Religião, religar-se. Precisa se religar a algo, né? Então, para se religar a algo, você tem que estar presente. Corpo, né, presente no local. Então, acho que o pé no chão, o candomblé raiz ainda vive. Acho Sim, que a religião concordo. ainda vive. Concordo. Nessa questão ainda vive. Não adianta nada você ter postagem, ter TikTok, Instagram, tudo é muito lindo. Mas e a sua presença? O que você está fazendo, né? Porque a internet, ela aceita tudo. Não tem jeito. Ela aceita tudo. Você pode ter um mundo virtual maravilhoso. Mas como é o seu mundo? A sua realidade? A vida real, A vida né? real. A vida real. Qual a sua vida real? Entendeu? Você pode fantasiar mil maravilhas, mas é a sua vida real. Eu posso postar todo dia sobre orixá, sobre entidades, mas eu frequento meu terreiro. Como está a minha assiduidade dentro da minha casa? Eu sou um bom filho, eu sou um mau filho, eu ajudo, eu participo, eu quero aprender, eu tenho vontade de aprender. Senão nada disso vale. Senão nada disso vale. Concordo. Bom, pai, para mim, eu acredito que a parte online, vou usar esse termo, ele é bom para estudo, ele é bom para uma comunicação quando você está numa viagem, ligação de vídeo, ensinamentos. Agora, a vivência tem que ser dentro do terreiro. Como é que a pessoa vai sentir a vibração do atabaque pelo TikTok? Como é que a pessoa vai conseguir sentir a força do Egé por um vídeo? Não tem lógica. Como é que a pessoa vai aprender determinados fundamentos que não pode gravar para não ter que se espalhar, porque cada um faz de uma forma e todo mundo acha que é correto. Mas se não fizer da forma que é correta, cai naquilo que estávamos falando. Vão culpar o sacerdote ou até mesmo a entidade. Porque quem sabe, não joga na internet. A gente não vê nada secreto mesmo do senhor na internet. Não faço. Então, se a pessoa não for para dentro do terreiro, colocar o pé no chão, colocar a mão na massa, ou sentar pelo menos para aprender, eu acredito que não tem lógica. Online, não. Ele pode ajudar, mas ser 100%, sem chance. Não vai, né? Irmão, vou pegar o passe do Wesley do Rodrigo. A presença é importante. Agora, eu acho que a internet, o pessoal faz um meio de divulgação. Mas se você não tá ali para pegar energia, igual você fala, se você não vem na obrigação do seu irmão para você limpar uma dié, limpar uma cocó, limpar um etum, que é uma angola. Pegar o axé daquela obrigação. Fica difícil. Que a gente é daquela época antiga, que a gente suja a roupa. Agora, tem muitos iaús que o pai de santo quer ensinar, eles não vão, irmão. Concordo. Lá em casa acontece. Então, eles não vão, aí você chama, irmão. Ó, aí você chama. Pô, Aí fica ruim e quer correr atrás depois, né? Não, então, depois não. vem aqui limpar uma galinha. Tem nojo. Eu já ouvi casos aí que às vezes tem iaô que já pagou para o outro limpar a galinha dele, que ele não quer limpar. Olha o absurdo. Não, isso é um absurdo. Concordo. Ele pagou pro outro limpar a galinha dele, porque ele não quer limpar. Agora, se ele não quer pegar energia, fica difícil. Você mesmo, às vezes você dá aula, você fala, vem aqui, vamos aprender a dançar um perfuré, vamos aprender, que eu acho legal isso, que tem que aprender. A gente tem que disponibilizar isso, Entendeu? né? Sim, concordo. Aí ele não vai. Aí ele chega no dia do santo dele, aí o outro irmão de pirrasco, nossa, seu santo dançou assim. Aí ele fica bravo, aí ele vai falar que o sacerdote não aprendeu. Então, e nem ensinou. Então, se ele não vai pegar energia, irmão, fica difícil. Ou seja, a pessoa é omissa, não vai, não aprende, mas coloca a culpa no terreiro, Coloca no a pai de culpa santo, no né? terreiro e fala mal. Tem muitos sacerdotes bons, claro, mas também o que acontece? Tem muitos iaús também que eles não querem aprender. Eles não querem aprender, ele quer culpar. Ah, meu pai não ensinou. Pô, quantas madrugadas você mesmo já ficou acordado? Sim. Eu já fiquei acordado. E mesmo assim o senhor ainda fala mal, irmão. Concordo. Por isso que a nossa religião tá assim. Concordo. Aí vai para outro terreiro, o pai de santo ensinou isso para mim, mas ele não me ensinou isso. Aí vai falar que você fez errado, que eu fiz errado, que você fez. Porque o candomblé em si, ele já tem uma questão de falta de caráter em muitas situações, né? Um Falta sacerdote muito queimando o trabalho do outro, Muito. né? É que é horrível isso aí. Né? Agora você vê, a cor é um só, é vermelha.
Em qualquer lugar não vai mudar. Verdade. Não vai mudar. Agora, se você não pegar a energia no terreiro, aí você não vai aprender. Concordo. Mesma concordo. coisa. O Rodrigo mexe com TI. Eu não entendo. Mas se eu não for aprender com ele, eu não vou saber fazer. Concordo. Você tá entendendo? E assim vai, irmão. Mas a tendência é piorar, irmão. É porque hoje em dia tá cheio de autodidata, né? Nossa, um Tá monte. cheio de autodidata, né? Mas vamos lá. Em cima dessa questão do aprendizado, a gente sabe que é uma das falhas, né? Do nosso culto. Aprendizado. Porque eu sei que nesse momento da vida de vocês, muitos de vocês estão tentando entender o que é orixá. Muitos de vocês estão tentando entender o que é entidade. Muitos de vocês estão tentando entender o que é o culto em si e não estão tendo explicações plausíveis. E aí a gente tem as mais variadas desculpas. Ah, eu não tenho tempo. Olha, você não tem idade. E vai se criando um monte de situação, né? O tempo vai passando. Quando você vai ver, você já tá com uma determinada idade de santo. E a coisa não fluiu, porque aquela pessoa não foi ensinada adequadamente. A omissão de ensinamento. Então, assim, eu vou procurar aqui me aconselhar com eles aqui, né, para que a gente chegue num senso comum. A omissão de ensinamentos, ainda mais de um culto que mexe com a vida das pessoas, que mexe com o juízo, com a cabeça das pessoas, com o caminho das pessoas. A omissão de ensinamentos do culto do orixá é perigoso? Eu acho que é. Eu creio que é Dê sua perigoso, visão sim. pra nós. A omissão de ensinamento é você trabalhar com uma pessoa, você ter um filho de santo, ter uma casa aberta, enfim, mexer com a espiritualidade e não explicar, não dar um ensinamento, não dar uma satisfação para a pessoa é muito complicado, porque você está mexendo com vidas, né? E muitas vezes os filhos querem saber, querem entender mais do culto, mais da religião, saber o que realmente se passa, e muito sacerdote, a gente já discutiu isso em programas anteriores, por N motivos não quer passar. Ou porque não sabe o que está fazendo, ou porque não quer, ou porque quer amarrar aqueles filhos com ele. Manipular, no caso, né? certo. Manipular, o melhor adjetivo, para que possa ter o controle total das ações daqueles filhos, das ações daquela casa. Então, assim, aí acaba indo para esse lado de omissão de ensinamento, né? Faz, as pessoas fazem, como o nosso pai Ogan mencionou, que as pessoas ficam o dia inteiro dentro do terreiro trabalhando, mas não sabem nem o que está fazendo lá. Sabem executar Vai por a automático, função, né? mas não sabem o concordo. porquê que está fazendo aquela função. E aí acaba sendo um culto, muitas das vezes, e existem sim, que eles usam, hoje está muito na moda, né? O culto fechado. É um culto fechado. O que é um culto fechado? Fica em, né? É uma Fica coisa em que aberto, não, né? não é uma coisa que não tem explicação. O que é um culto Fica fechado? sem sentido. É uma religião nova, é um culto fechado. Tudo tem algum motivo, tudo tem uma explicação. Sim, concordo. Então eu acho que essa omissão de ensinamento ela é meio perigosa. Bom, pai, pelo que o senhor falou sobre quando cuida de vidas, para mim já é igual um barril de pólvora, com um isqueiro do lado. Se a pessoa não sabe o que está fazendo, sendo que está cuidando de vidas, é igual uma arma carregada, uma roleta russa. Vai apertar até Vai pipocar. acontecer alguma coisa. Não vai, porque se você não sabe e só sair fazendo, pode ser que a pessoa acerta. Sem querer acerta um elemento, pega uma fase boa da energia, mas se ela não sabe, a probabilidade é qual? Só dá ruim. E isso Ruína, dá, né? sim. Aí você Ou seja, não tem como. Ignorou o ensinamento fatal. é insucesso. É fatal, não tem como. Então, se não aprender ou não ensinar aquele que vai ser alguém que pode levar o seu legado, como é que a pessoa já vai querer sair fazendo coisas? Isso pra mim é abominável, não tem como. E aí, irmão? Vamos lá, irmão. A omicidade é complicado. Se eu estou numa casa de candomblé, e acontece com muitos yaôs, com muitos, até abian. Se você omissa não ensinar, ele vai procurar em outro lugar. Sim, concordo. Ele vai procurar em outro lugar. Mas é o seguinte, igual você falou, irmão. Você não está no seu tempo. Mas espera aí. Aí a pessoa daqui a pouco tem 30 anos de santo, E não sabe nada. não sabe montar um ebó, não sabe cantar um xirê. Então, quem é culpado? A pessoa ou o sacerdote? Porque tem muitos... Porque às vezes, irmão, pode ter sacerdote que também não quer ensinar. Sim. Igual, não é seu tempo. Mas espera aí, hoje nós estamos no mundo da tecnologia, irmão. E de informação. Você falou uma coisa fantástica. Se ela não procurar aqui, ela vai procurar em outro lugar. Aí ela vai sair da sua casa, né? E vai falar assim, eu não aprendi nada aqui.
Irmão, uma vez eu escutei, eu conheci uma pessoa, não vou me recordar, pessoa que tinha quase 30 anos de santo. A pessoa falou assim, até hoje eu não aprendi a cantar o xirê. Às vezes a coitada da pessoa até quis aprender, né? Até teve essa iniciativa de tentar aprender, mas foi negado, né? Não foi repassado. Sim. Então, ai, não tem a sua idade. Você não tá na hora. Isso é besteira. Mas tem que ensinar, sabe por quê? Se ela não procurar aqui, ou ela vai para outras denominações, ou vai para a Igreja Universal, vai para outras religiões. É a realidade. Não aprendi nada, desilude, entendeu? Agora, você tem dó de ensinar ou você não quer ensinar? Eu acredito, irmão, que também tem muitas pessoas que não querem ensinar. Parece que é com medo da pessoa querer saber mais que ela. Isso é besteira. Ninguém tira saber de ninguém, cada um tem o seu saber. Não é verdade? Concordo. Mas eu discordo disso. Eu acho que tem que ensinar sim, tem que ensinar, porque a nossa religião, ela foi o que eu falei, ela tá massacrada, ela tá humilhada. Defasada. Tá defasada. Foi com o pai de santo, amigo meu, falou, irmão, tá uma instituição falida. E a tendência é piorar, Wesley. Agora, vai omitir, tem que ensinar, Rodrigo. Sim. Agora, não adianta o meu irmão mandar, ô Wesley, prepara uma comida para algum, se o meu irmão não ensinar. Wesley, faz assim. Você, quando tá tirando ebó, você deixa todo mundo olhar. Sim, Olha que legal. sim. Eu não deixo, não escondo nada. As pessoas participarem. Isso, Sim, irmão. Isso concordo. é legal. Aí a pessoa se chateia e sai da casa, aí vai aprender no outro lugar. Aí, o outro pai de santo já sabe o que aconteceu, ele pode até ensinar, mas vai ensinar do jeitinho dele. Sim. Agora, ficar omitindo não dá, né? Vou esconder pra quê? Aí é complicado. Não, em cima do que você falou, fantástico, né? O raciocínio de vocês três me deu aqui um start para eu poder passar pro público. Assim, vamos lá. Eu vou me colocar aqui, porque eu também sou filho de santo. Eu tenho meu sacerdote, que é o mesmo do meu irmão, né? Beijo, pai Toninho. Benção. Benção, pai Ramalho. Benção, pai Toninho, benção, pai Ramalho. Vamos lá. Eu não estou falando do meu sacerdote. Eu vou me colocar como filho de outro sacerdote. Vamos fazer uma simulação aqui desse papo em família, tá? Eu sou um filho de santo e vou adentrar um templo, vou adentrar um terreiro, ok? Eu primeiro vou procurar você, vou até a sua casa. Aí eu vou agendar um jogo com você. Certo? Vou jogar com você. Com certeza você vai me passar algumas sequências de alguns trabalhos. Então, ok. Vou e realizo esses trabalhos. Desses trabalhos, com o passar do tempo, de repente eu vou me afeiçoar a você e me afeiçoar à sua casa. Ok? Ok. Vou começar a frequentar a sua casa. Eu vou numa gíria, vou num toque, vou num candomblé, ou numa gíria de umbanda, não importa. Né? A gente tá falando de religião afro em geral. A gente não trata só do candomblé. E aí, de repente, calhou de eu fazer um bori. De repente, calhou de eu fazer uma iniciação. Para isso, eu vou ter que me deslocar. Eu vou ter que arcar com custos de material. Eu vou ter que deixar minha família durante um tempo, porque a gente fica recolhido. E tudo mais. Eu entreguei a minha vida para você, sacerdote. Eu dei minha vida para você. Eu dei minha cabeça para você cuidar da minha vida, para você zelar da minha vida. Não é a palavra zelador? Sim, Zelar, correto? A partir do momento que você está zelando sobre a minha pessoa, eu preciso perguntar para o senhor e para a senhora qual é o melhor caminho, qual é o melhor destino, por onde eu tenho que agir, o que eu preciso aprender para poder deixar a minha vida, qualificar a minha vida, qualificar a minha espiritualidade de uma forma mais emblemática, mais firme, mais sólida. Correto? Até aqui tudo ok. O senhor nunca tem tempo? A senhora também? Nunca. Fala nunca mesmo. E aquele nunca de não dar nenhum bom dia, não responder nenhum boa noite, nenhuma bênção. Para ensinar, para direcionar, para jogar um búzio, para formular uma aula, ensinar os dogmas, as práticas do orixá, que são complexas, são difíceis, não é um culto fácil. A gente vai passar anos dentro do candomblé e não vai aprender nada. É um saco sem fundo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer. E a gente acha que a gente aprendeu muito, quando a gente vai ver, falta muita coisa ainda. É muito extenso o culto. Qual que é o lucro do investimento? Eu acho que o pagamento de um Iaô, de um Ebome, de um Ogã, de um Eked,
de uma pessoa que frequenta um terreiro é o conhecimento. Como é que você vai formar sucessores, sucessoras, pessoas que vão ajudar você a tocar sua casa, se você não repassa o conhecimento? Como o meu irmão disse, você segura, você negligencia. Agora, eu sou de comum acordo esse conhecimento ser passado também dentro das suas idades, dentro das suas capacidades. Você aprendeu tal coisa, opa, vamos pro passo 2. Você aprendeu o passo 2, vamos pro passo 3. Porque também você não pode passar algo muito longe do que aquela pessoa comporta. Você vai acabar comprometendo ela. Mas ensine. Não teríamos tanta confusão hoje no culto se os antigos tivessem repassado muita coisa. Tivessem estabelecido uma linha de aprendizado. Tivessem estabelecido uma linha de hierarquia. Só que agora também eu não posso, eu como sacerdote, agora eu falo por mim, ok? Ensinar uma pessoa que vai uma vez no ano na casa. Não dá. 2 vezes no ano. Eu não vejo a pessoa. Ela fica esperando a comodidade de eu pegar o zap e passar as coisas pra ela por ali. Ela não coloca a mão no axé, ela não vivencia o axé, ela não introduz o axé na vida dela. É igual a questão da presença. A pessoa não vai nunca na casa. Quando ela vai, ela quer atenção. E os que estão ali, ela não quer que seja dada atenção para quem tá no seu dia a dia ali. Não, isso não combina. A sua atenção é dada conforme a sua presença. Que é o que a gente vem conversando aqui. Se você não tá presente, se você não tá marcando presença, fatalmente você vai ficando para trás. Você não vai se tornando menos ou mais importante que ninguém. Você só vai se tornando mais esquecível. Agora, eu também não sou a favor de o cara ficar 24 horas dentro do terreiro, deixando de viver sua vida, deixando de fazer suas coisas. Só que eu acho que não custa nada. Uma vez por mês você visitar seu ibá, seu santo, acender sua vela, prestar seu culto. Entre outras situações. Orixá é uma coisa muito perigosa, gente. Entidade é a mesma coisa. Se você não tem conhecimento, se você não está entendendo o que você está fazendo, fatalmente um erro que você fizer perante essas energias, você pode arruinar a sua vida. Com certeza. Então procurem pessoas especializadas. Não quer procurar o Pai Kleber? Ok, não tem problema. Você que vai procurar o Pai Kleber, com certeza a gente vai te dar uma assessoria, um direcionamento fantástico. Mas não quer procurar o Pai Kleber? Procura alguém responsável. Que tenha a vida dedicada para isso. Porque zelador, sacerdócio, ser sacerdote toma muito do nosso tempo. A espiritualidade, ela é egoísta. Ela vai exigir de você o tempo todo o tempo. Então você vai pegar um sacerdote, para ele falar de um orixá, para ele falar de uma energia, ele tem que estar em preceito. Nós estamos em constante preceito. Quando falamos de preceito, né? Sexo, bebida alcoólica, carne de porco, entre outras interdições. Para que não nos comprometamos e para a gente não comprometer a tua energia. Então, se você pega um sacerdote que ele não tem preceitos, que ele não vive em preceito, ele não é um sacerdote. Porque a espiritualidade é egoísta. Imagina a gente que tem casa aberta, diariamente tem atendimento, diariamente tem que fazer limpeza no corpo das pessoas. Como é que a gente vai sujar o corpo? Porque as pessoas veem a parte linda do candomblé. Todo mundo bem vestido, o atabaque tocando bem, aquela coisa maravilhosa, mas é a outra parte que vocês precisam enxergar. E eu vou deixar uma dica aqui pra gente ir pra rodada final. Vamos lá. Quando você se cuidar com alguém, esqueça as paredes bonitas, os monumentos da casa de axé, os ouros, as lantejoulas, os palácios. Veja o que essa pessoa te entrega mediunicamente. Porque quando você tá com aquela pessoa ali para cuidar da sua vida, o mármore, o tijolo, o ouro, a prata, o dinheiro, o diamante, o rubi, não vai ser funcional para você. Vai ser a mão dessa pessoa que vai ser funcional. Então, é igual um jogador de futebol. Quando ele entra em campo, a gente não quer saber do histórico dele, o que ele faz da vida dele. A gente quer saber que ele faz gol, que ele vai entregar uma boa partida. O que ele faz fora da vida dele não interessa para ninguém. É isso que vocês têm que começar a se focar. Sair do vislumbre
e entender o que que essa pessoa passa pra você no seu dia a dia. Confiabilidade, energia boa, equilíbrio, tranquilidade, direcionamento. Porque espiritualidade é isso. Se você tá num local que você só vive agitado, você só vive em guerra, você só vive em confusão, a pessoa que cuida da tua vida vive em confusão, porque como é que eu vou te dar saúde se eu não tenho saúde? Como é que eu vou te dar amor se o meu casamento não é bom, minha vida é uma bagunça? Como é que eu vou te dar prosperidade se eu não sou próspero? A gente só dá aquilo que a gente tem. Então aqui uma reflexão para vocês pensarem de todos os assuntos que foram debatidos nessa mesa hoje, tá? E eu quero saber suas considerações sobre isso e aí vamos passar para os outros. Bom, dentro de tudo que foi falado, concordo plenamente. Eu acho que a gente só pode dar aquilo que a gente realmente tem, né? Ensinamento, tanto amor quanto paz. E isso vem desde lá de cima, graças a Deus, né? Graças a Orixás, a gente tem essa oportunidade de vivenciar isso dentro da Casa Ogum, onde, além dos ensinamentos, a gente recebe orientações, aulas, né? Não só de religião, mas aula de cidadania, que para mim é muito importante, que vem me ajudando muito, particularmente. Civilidade. Então, Pra assim, gente não... então a gente acaba expandindo o leque, né? Vendo que a religião é muito importante, mas existe a vida do lado, existe todo o dia a dia do ser humano, né? Então, essa mescla é muito importante. Então, eu acho que os sacerdotes, os pais de santos, mães de santos espalhados pelo Brasil, tem que fazer essa reflexão de como está a vida deles também, essa lição, né? Essa lição interna, para que possa não só melhorar a vida deles, mas também melhorar a vida dos filhos de santo dele, das pessoas que vão buscar ajuda, né? Qualificar, né? Qualificar. Não adianta ele estar bem, aliás, ele estar mal e querer que a outra pessoa fique bem, né? Porque o ebó, a iniciação, tudo é uma troca de energia, né? Que é uma energia que você vai direcionar para aquela pessoa. E se a sua energia não tá boa, é até perigoso você pôr a mão em outra pessoa, né? Então, acho que fica aí o ensinamento, né, dentro de tudo que foi falado. Acho que a presença na casa de santo é fundamental. A gente não pode querer ser popstar, superstar dentro da nossa casa de santo. Lá, a religião prega a humildade, então a gente tem que ser humilde, tem que saber que As estrelas são os orixás, né? os orixás. A gente tem que ter o pé no chão, saber do nosso limite, das nossas limitações, que a gente é um eterno aprendiz dentro da religião. Bom, pai, pegando o gancho do que o senhor falou, eu vejo duas coisas que eu queria falar. Primeiro todo ensinamento também, a pessoa que quer aprender tem que ter força de vontade de ir atrás. E não só ficar esperando. E entender que o momento dela aprender, às vezes, não é o tempo de idade. É que aquele sacerdote ou a sacerdotisa também não tem como atender aquele pedido. Porque tem muita gente que é aquele mimimi. Eu preciso agora da água. O senhor fala, não posso porque eu tô dando água para outro que tá morrendo. A pessoa já desanima. Essa é a primeira situação. E aí já começa a criticar, já Não, larga, aí quer já sair. vira um auê. Sim, certo. Aí Que a é bem comum aqui no Brasil, né? Sim, aí tem aquela questão que o senhor também falou. A pessoa não é presente, mas a pessoa quer ficar sempre ali no pedestal. É impossível um negócio desse. A pessoa nem aparece, ninguém nem sabe quem é. E quer chegar ainda querendo mandar, se duvidar, se for um velho. Que a realidade é essa. Tá na janelinha. Concordo. Então acho que a pessoa, Concordo. já que ela não vai, acho que ela tem que ser mais humilde de todas. E uma outra situação é que o senhor falou sobre dar o que tem. Realmente, não tem como a pessoa tá morrendo na UTI e querer passar bom em alguém. Não tem como a pessoa tá sem ter nenhum real para comer um pão, querer dar prosperidade pro outro. Uma pessoa que não é casada, briga com todo mundo, tá querendo fazer amarração para outro. Então acho que as pessoas realmente têm que fazer aquele filtro, entender a casa, entender o sacerdote e entender quem é ela também. Do contrário, cara, vai ficar sempre nesse negócio e sempre arrumando um culpado. Uma hora é um sacerdote, uma hora é uma casa. Terceirizando a culpa. Nunca é culpa da pessoa, Não. é sempre terceirizando a O culpa. ser humano entendeu o que é isso. Certo. Como é que fala? O B.O. nunca é meu, é sempre do outro. Eu sou o patinho bonito, todo mundo é o patinho feio. Mas as pessoas mesmo, elas não entendem quem são elas. Elas não entendem o que elas querem. Se chegar numa entidade, se você for numa gira, você vê pessoas passando por 5, 6 entidades perguntando a mesma coisa. Então, se nem ela tem convicção... Dúvida, né? Pô, mas se nem ela tem No convicção... próximo programa a gente vai falar sobre isso. Então, acho que as pessoas Bom toque. tá na hora de se centrar e entender o que quer para poder chegar no objetivo. Do contrário, não tem como que nem um sacerdote conseguir dar um caminho pra uma pessoa que é perdida. Ou seja, o sacerdote não mudou nem a vida dele ou dela, mas quer mudar o mundo. Irmão, vou pegar um encaixe igual você Vamos falou. lá. A gente tem que dar o que a gente tem. Mas você vê, falando da pauta
da omissão de coisas, eu acho que o sacerdote ele tem que ser amigo das pessoas, mas ele também precisa estar bem para dar o caminho para a pessoa. Perfeito. Igual o Wesley falou, não adianta ele estar na UTI querer passar um ebó na pessoa. E igual você falou, uma coisa interessante, do Iaô querer aprender na casa de Candomblé, realmente é estágio. Aprende um pouquinho aqui, aprende um pouquinho ali, mas o que acontece? Vai galgando, crescendo. Mas às vezes, irmão, ele acha que ele aprendeu muito, ele já sabe. É uma síndrome hoje em dia, né? Hoje... Igual, É, virou síndrome. você vê, o que é triste hoje da nossa religião, Rodrigo Weber. Eu acho que os pais de santos poderiam ser mais unidos, mas aquela guerra de vaidade. Próximo, vamos ter essa pauta aqui Aquela também, guerra né? de vaidade. Os Ogãs deviam ser mais unidos. Já tem que ser mais... As Equedes deviam ser mais unidas. Eu já fui em Candomblé, irmão, que eu do lado, vi um Ogã, cara comendo com o cara na mesa, um falando do outro. Ai, porque a sua pancada, não sei o quê, que eu não sei o quê. Pancada. O Ogum Angel Mariô é o básico que a gente faz. Porque eu falo pra você, não adianta a gente querer ter a vaidade. Porque eu acho que o maior orixá que eles falam é Iku, né? E quando a morte chega, ninguém Não sabe o que tem ninguém, acontece, nem né? orixá se mete. Verdade. Então, a gente deve se unir mais. A gente deve se amar mais. Igual. Um aprender com o outro, aprender né? com o outro. Pessoal, às vezes, leva muitos problemas pro pai de santo. Mas pai de santo, eu falo, os pais de santo são deuses. Porque vocês são psicólogos, vocês são amigos, vocês são tudo. Médico. Médico, vocês são tudo. Conselheiro amoroso. Levam problemas, velho. Levam problemas, às vezes, que é desnecessário. Um fala da casa do outro, irmão. O outro vai na casa do outro pra falar da comida do outro, irmão. É feio. Isso é chato. Feio, O Candomblé, tá feio. a gente deve se unir. Quando eu falo que a nossa religião tá defasada, não é. As pessoas denegram. Só que hoje mudou tudo. Na nossa religião dá médico, dá advogado, dá juiz. Enquanto, irmão, não mudar as pessoas como ser humano e as pessoas que adentram o Candomblé, a tendência é piorar. A tendência é só piorar. Mesma coisa. O rapaz chega na casa do meu irmão, vai tomar uma obrigação. Meu irmão tem que estar sereno. Eu só sei ver sereno. Se Perfeito. você estiver estressado, aquela energia vai passar para a pessoa. O pessoal vai entrar com medo. Que a pessoa se sente coagida. A pessoa se sente coagida. Concordo. Igual o Wesley falou. Pô, a pessoa vai consultar com uma entidade. Pô, ela quer consultar com 6 para saber a mesma coisa. Igual hoje que tá acontecendo muito, irmão. Eu já vi muitos assuntos de muitos babalorixás não aceitar as entidades. Mas peraí. As entidades que dão pra gente as coisas. Foi o que começou tudo, né? Começou tudo. Ah, não. Uma vez um amigo falou assim pra mim, eu queria tomar obrigação com o pai de santo, mas ele não aceitou que eu virasse de Exu. É um absurdo isso. Eu não concordo. Só que ele virava de Exu e de caboclo, porque ele não aceitava que o filho eu virasse. Então isso é chato. É Então, chato. irmão, a gente tem que se unir, a gente tem que se amar mais, igual você. Você ensina os filhos a dançar, você conversa. E não é só o Candomblé, a gente tem que ensinar também sobre lidar com a sociedade. Civilidade, verdade. Civilidade. Verdade. Você ser Pensa. sereno, você ser coerente. Sim. Mesma coisa. Eu toco Candomblé, eu saio fora, mas eu também faço as minhas coisas. Ninguém, ó. Tem sua vida pessoal, Com né? certeza. Ninguém nunca vai falar assim, tenho certeza. Eu vi o Gan Anderson em qualquer lugar. Até tô agradecendo a oportunidade do meu irmão hoje de estar aqui no podcast, tô até feliz. Sim. Ninguém nunca vai falar, vi meu irmão em qualquer lugar. Mas a vida pessoal da pessoa é vida pessoal. Hoje, o que acontece? Eles têm problema com a pessoa, já coloca na internet. Isso é chato. Tá chato. Isso Verdade. é chato. Concordo. Agora, pergunta quando você se precisar de um aqui, qual ADL ele vem te trazer. Eu não vejo um irmão hoje, irmão, se ajudar, são poucos. Como o Wesley, como o Rodrigo. As pessoas dentro da casa do Candomblé, igual meu irmão falou, tem um que demora pra vir, aí o outro fica, a outra fica enciumado. Igual eu vejo o carinho seu, irmão. Você tá tirando um ebó, você quer todo mundo do seu lado. Você ensina, mas foi o que você falou. Tem o padrão sério. Você também não vai ensinar tudo, senão a pessoa passa por cima. Verdade. Senão a Concordo. pessoa passa por cima da gente, que é da obrigação da gente. Então, é complicado, irmão. Bom, vamos lá. Só pra finalizar. Deixe seu telefone mais uma vez, Rodrigo. Bom, vamos lá. Instagram, @Rodrigo Atração, telefone 11 98304 8870. Wesley. Segni Transportes no 11 4372 6272. Anderson, 11 94189 0195. 11 94189 0195. Então, gente, a gente tá encerrando mais um episódio aqui do
podcast Maria Padilha de Cara com a Realidade. A gente vai voltar com uma sequência forte agora, estamos precisando. Estava meio ausente, mas agora a gente vai voltar com força total. Né? O próximo vai ser o programa esportivo Pai Kleber TV Arena Esportes. E eu vou deixar só um toque para vocês que procuram casa de candomblé. Entra para uma casa de candomblé ou depois sai, ou entra para um templo de umbanda, quimbanda e depois sai. Não diga como você saiu. Fale como você chegou. Benção. Benção. Vou tombar. Vou deixar essa frase de novo. Não diga como você saiu. Fale como você chegou nessa casa. Como você precisou quando você chegou nessa casa. Seja sincero. É isso que você tem que falar. Quando saiu, ninguém presta, ninguém serve. Mas diga como você chegou. É essa a reflexão que a gente diga. E com as palavras do grande maestro Anderson, paz para o nosso tempo. Até o próximo episódio, gente. Um abraço.